Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativas aos Pequenos Empreendedores. E hoje nós vamos falar de maneira especial o tema de marketing, né, sobre marketing e valor para o cliente, da importância de marketing no sentido de fazer com que o cliente possa observar que o produto possivelmente possa agregar um valor. Então, vejam, a missão de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente. O cliente ele tem que perceber que o produto ou a prestação de serviço agrega valor, tem algum valor agregado. E isso tem que acontecer sem abrir mão do lucro. Quer dizer, o pequeno empreendedor ele tem que levar em consideração que o negócio que ele está, a atividade que ele está administrando, tem que ser no sentido de agregar valor e sem abrir mão do lucro. E esse raciocínio ele pode ser dividido numa sequência de criação e entrega de 3 fases. Então, veja, para agregar valor em um produto ou uma prestação de serviço, nós precisamos de 3 fases. Primeira fase, selecionar o valor. Segunda fase, fornecer o valor. Terceira fase, comunicar o valor. Então, nós temos, né, nesse sentido, que trabalhar essas três etapas. Né? Aí a gente tem uma referência bastante importante de marketing, que é Porter, que ele propõe uma cadeia de valor como uma ferramenta para identificar as maneiras pelas quais se pode gerar mais valor ao cliente. Então, uma cadeia de valor que significa que uma sequência, né, que se possa agregar valor. A cadeia de valor, ela identifica 9 atividades estrategicamente relevantes que criam valor e custo em um determinado negócio. As atividades primárias são: primeira, logística interna; segunda, operações; terceira, logística externa; quarta, o marketing propriamente dito; e 5, serviço. Então, veja, a logística, nós temos que trabalhar a logística de 2 maneiras, a interna e a externa. Então, como que a gente pode trabalhar a logística interna? Seria a mobilidade da prestação de serviço ou do produto dentro do chão de fábrica, dentro da própria empresa, dentro da posição geográfica que a empresa está instalada. E a logística externa é toda a mobilidade para trazer matéria-prima, para alimentar a cadeia de suprimentos, no sentido que o produto possa chegar na mão de cada cliente. E essas operações, né, que envolvem a questão propriamente da ferramenta, que a gente pode chamar ferramenta, a gente pode chamar o modelo de gestão, que é aquilo que a gente chama de marketing e valor para o cliente. Departamentos especializados cuidam das atividades de apoio. Primeiro, compras. Segundo, desenvolvimento de tecnologia. Terceiro, gestão de recursos humanos. Quarto, infraestrutura organizacional. Então, veja, os departamentos especializados, eles cuidam das atividades de apoio. O sucesso da empresa depende de um grau de excelência com que as diversas atividades departamentais são consideradas para conduzir os processos centrais de negócios. São eles, né, para que a empresa possa trabalhar no sentido de marketing e agregar um valor para o cliente. Primeiro, processo de compreensão de mercado. Então, tem que haver uma compreensão, um sentido do mercado que a empresa estiver incluída. Processo de desenvolvimento de nova oferta. Então, a gente tem que estar sempre no sentido de estar elaborando uma oferta, uma nova oferta. Processo de conquista de clientes, sempre em busca de novos clientes.
Processo de gestão de relacionamento de clientes, sempre trabalhando no network. Processo de gestão de pedido, sempre em busca de novos pedidos. Após esses pontos, nós podemos dizer que a compreensão, a competência central de uma empresa possui 3 características. Essas 3 características, elas podem ser trabalhadas de maneira contínua. Como, por exemplo, primeira característica, é uma fonte de vantagem competitiva. Quando a gente tem uma competência central na nossa pequena empresa, essa competência central é um entendimento da necessidade do marketing em prol ao fortalecimento e o crescimento da minha pequena empresa, para o pequeno empreendedor. É uma fonte de vantagem competitiva quando eu adoto essa competência central. Tem aplicações de uma grande variedade de mercado, é difícil de ser imitado pelos meus concorrentes. Então, veja a importância de nós trabalharmos o marketing e o valor para o cliente. Nós podemos dizer que há uma competência central no sentido de fazer com que o marketing, a elaboração do marketing, possa agregar esse valor que a gente está falando desde o início da nossa discussão de hoje. A vantagem competitiva também está associada a competências distintas ou de excelência em processos de negócio para ambos. Então, veja, de novo, a vantagem competitiva também está associada a competências distintas ou de excelência em processos de negócios mais amplos. Então, veja, as empresas, elas podem precisar realinhar-se para maximizar as competências essenciais. Então, assim, eu tenho que enumerar as competências da minha empresa. Quais são essas competências? Elas são semelhantes às obrigações. Então, nós temos habilidades e competências dentro do cenário empresarial. As habilidades são aquilo que a gente tem que fazer para alcançar o sucesso, e as competências são, basicamente, os passos que nós somos obrigados a fazer para se chegar na maximização do lucro. Isso em um cenário capitalista. Um realinhamento da organizacional segue 3 etapas. Definir o conceito ou grande ideia do negócio, modelar o escopo de negócios, posicionar a identidade de marca da empresa. Então, veja, realinhamento organizacional, como que eu vou fazer isso dentro da minha pequena empresa? Eu devo fazer, são os itinerários, né? Eu tenho que definir o conceito ou grande ideia de negócio. O conceito de negócio para a minha empresa. Como que eu vou definir a minha empresa, a minha pequena empresa, dentro de um conceito de negócio, dentro de uma ideia, de uma metodologia para que eu possa atingir os meus objetivos. Modelar o escopo de negócio. Então, se eu for redefinir, eu tenho que remodelar. Se eu for remodelar, eu tenho que reposicionar a entidade da marca da minha empresa. Então, parte do pressuposto que a minha empresa ela tem que ter uma marca, um nome, algo que eu possa dizer que eu tenho a empresa X, e essa empresa X, ela produz um dado produto, ou ela presta um determinado serviço. E, para isso, eu tenho que divulgar esse produto ou esse serviço para os meus possíveis clientes. Então, para marketing, no sentido de valor para o cliente, assegurar que as atividades corretas sejam executadas é essencial que os profissionais de marketing deem prioridade ao planejamento estratégico. Então, vejam, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de um planejamento mais de um nível gerencial. Administrar os negócios da empresa como uma carteira de investimentos. Avaliar os pontos fortes de cada negócio, considerando a taxa de crescimento do mercado e a posição competitiva da empresa neste mercado. Então, a gente coloca estabelecer, desse contexto,
né, como terceira opção, estabelecer uma estratégia, uma maneira, um modo de eu estar um passo à frente dos meus clientes. Né? Como que eu vou avaliar isso tudo? O marketing, gerando valor para o meu cliente, eu posso ter um plano de marketing. O que seria essa ferramenta, esse instrumento, né? Um instrumento central para direcionar, coordenar o esforço de marketing. Então, eu tenho que colocar isso no papel. Quando eu falo de marketing, eu não posso só estar falando que a minha empresa tem marketing porque eu faço inserções na FM, é porque eu coloco um carro volante circulando pela cidade, porque eu distribuo panfletos, os cruzamentos, os semáforos. Marketing vai muito mais além disso. Marketing é um agir constantemente no mercado. Marketing envolve muitos conceitos. Marketing, melhor, envolve todo o cenário empresarial que a minha empresa estiver inserida. Então, marketing é interagir constantemente no mercado, é lidar com o cliente, fornecedor, sindicato, governo, fisco, é lidar com todos esses contextos, esse emaranhado que se tem para que a empresa possa permanecer de pé. Um plano de marketing estratégico estabelece os mercados-alvos. É a proposta de valor de ser oferecida com base em uma análise das melhores oportunidades de mercado. O plano de marketing tático específico, o plano de marketing tático, ele trata as táticas de marketing, inclui características do produto, promoção, determinação de preço, canais de venda e serviços. Então, o plano de marketing tático, né, ele está envolvido num cenário mais operacional, mais de execução. O plano de marketing estratégico está envolvido num cenário mais gerencial, de tomada de decisões. Então, mesmo que eu tenha uma pequena empresa, eu tenho que pensar dessas duas maneiras. Como que eu vou estabelecer um marketing de nível gerencial para a minha empresa, envolvendo marketing, envolvendo marca, envolvendo qualidade, envolvendo uma proposta mais competitiva, uma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes. Então, um nível estratégico, ele envolve uma maneira gerencial um pouco mais elevada frente aos meus concorrentes. E um plano de marketing tático, ele envolve as determinações mais específicas, né? As determinações mais operacionais, no sentido de construir ou produzir o meu produto, ou prestar o serviço, né? Envolve a determinação de preço, canais de venda, serviço, características do produto, a promoção que eu vou fazer. Então, o tático é específico do produto. Estratégico é em nível gerencial frente aos meus concorrentes. Aí a gente tem marketing, valor para o cliente, então os processos de planejamento de estratégico, implementação e controle. Então, a gente tem 3 colunas em termos de marketing e valor para o meu cliente: planejamento, implementação e controle. Planejamento envolve o quê? Corporativo, de divisão, de negócio e do produto. Implementação envolve organização e a implementação da organização propriamente dita. Controle envolve mensuração de resultados, diagnóstico de resultado e ações corretivas, no caso, quando se identifica algum tipo de gargalo, algum tipo de ingerência, algo que possa, porventura, ser corrigido. E aí, com essas 3 colunas em mãos, o gestor ele pode ir conduzindo a sua empresa como se fosse uma aeronave, né? Como que a gente vai desviando aí das tempestades, como que a gente vai caminhando o nosso plano de voo, né? Frente ao mercado, frente aos abalos que tem na economia, como que a gente vai tendo essa dinâmica, né? Essa sabedoria para lidar com a nossa empresa frente a tantas barreiras que se tem,
né, barreiras que aparecem, né, barreiras de concorrentes, surpresas que têm de mercado, entrada de produtos da China, que é um grande problema para os pequenos, né? A questão de fazer uma concorrência com os grandes, né? Com a possibilidade de lidar com essa enxurrada de produtos chineses e assim possivelmente corre o risco de ser engolido pelas grandes redes. Então, os pequenos sofrem muito essas questões gerenciais, essa questão de determinação. Então, o trabalho do pequeno é um trabalho mais específico, né? Ali tete a tete, cara a cara com o cliente, no sentido de atender o cliente de um formato mais customizado, fazer exatamente aquilo que o cliente quer. Então, precisa ter atendimento personalizado, atenção ao cliente, obedecer essas regras de marketing, no sentido de traçar um projeto, um plano, onde eu quero chegar com a minha pequena empresa, faturamento, quem que eu vou eleger de fornecedor. Então, aí eu posso ter uma definição da missão corporativa. Como que eu faço isso? Estabelecimento de unidade estratégica de negócio. Alocação de recursos, de onde eu vou tirar os recursos para que eu possa ir conduzir na minha empresa. Avaliação de oportunidade de crescimento, avaliando os mercados, possibilidades de vender mais, de fazer novos pedidos, né, de cruzar fronteiras. Então, tudo isso eu posso fazer frente àquilo que a gente chama de marketing para evoluir um valor ao cliente. Definição da missão corporativa. Para definir uma missão, uma empresa deve responder as clássicas ou as perguntas clássicas de Porter. Melhor, de Peter, desculpa. Qual é o nosso negócio? Quem é o nosso cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será o nosso negócio? Como deveria ser o nosso negócio? Então, como é o nosso negócio e como que ele pode ser, né? Ou como ele deveria ser. Então, assim, são perguntas diferentes, né? Qual é o nosso hoje? Como que está a minha pequena empresa? Como que ela poderia ficar no futuro? Ou como que ela deveria ser? Né? Então, assim, se eu tivesse discernimento, né, como gestor da minha pequena empresa, eu já estou no meio caminho andado para o sucesso. Então, eu sei o que eu tenho na mão. Então, a nossa insistência, né, de como gestor para as pequenas empresas, a nossa alerta é dizer para os senhores que têm pequenas empresas, né, que os senhores saibam o que vocês têm na mão. Essa pequena empresa, o que ela faz? O que exatamente ela faz? O que ela poderia fazer? E como que ela deveria fazer esse negócio frente aos concorrentes, em busca de um sucesso, de um crescimento. Então, são perguntas básicas que a gente faz, tendo em vista um dado crescimento para a minha pequena empresa. Esse dado crescimento é o necessário para que eu possa manter essa empresa de pé, em funcionamento. Né? Então, assim, administrar e levar em consideração marketing não é luxo, não é aquilo que se faz porque a pessoa não tem nada para fazer. Então, não é só puxar o meu empreendimento de forma braçal, força. Eu preciso também ter um pouco de pensamento intelectual. Como que eu vou lidar com o meu negócio frente a tantos concorrentes, frente a tantas dificuldades, frente a tantos impostos? Como que eu vou pilotar essa aeronave? Eu chamo de pequeno negócio de uma aeronave. Como que nós vamos pilotar essa aeronave para a gente chegar lá no destino? O destino que é fazer com que essa pequena empresa gere renda para a sua família, né, para os seus colaboradores, e assim por diante.
E para finalizar esse comentário, essa discussão de hoje, nós vamos começar a definir a missão corporativa, né, de boas declarações, de missão, apresentam 5 características principais. Concentração de um número limitado de metas, eu tenho que pensar, na minha pequena empresa, eu tenho que estipular metas. ênfase em políticas e valores fundamentais da minha empresa, definição de principais esferas competitivas dentro das quais a empresa pretende operar, visão de longo prazo, curtas e memoráveis e significativas. Então, a gente tem propostas, né, para a gente seguir com a nossa pequena empresa, no sentido de um planejamento de marketing, no sentido de fazer com que o cliente possa ter sensibilidade ao produto que eu ofereço ou ao serviço que eu presto, no sentido de agregar valor. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigado.